Opa, aqui é o Érico Rocha do Fórmula de Lançamento. Hoje eu estou aqui com o Thiago Monteiro. Conheci o Thiago, na verdade o Thiago, ele conversou com o meu irmão Hugo em um evento ao vivo que os dois participaram. E naquela conversa, o Hugo, primeiro o Thiago falou dos tipos de resultado que ele estava tendo para o Fórmula de Lançamento em um nicho ou em vamos dizer assim, um negócio totalmente offline. E eu achei muito legal o jeito que ele aplicou os conceitos do Fórmula de Lançamento naquele negócio, e é por isso que eu resolvi convidar ele, ele generosamente aceitou, para dividir um pouquinho de como ele aplicou a fórmula no negócio offline, numa clínica, na verdade, numa clínica de cirurgia plástica. Mas antes, Thiago, primeiramente, Thiago, tudo bom? Oi, Érico, tudo ótimo. Você está falando de onde, Thiago? Falo de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Para quem não sabe, a gente faz essas entrevistas sempre remotas. No caso, eu estou aqui em Barcelona, o Thiago em Salvador. A gente está falando com um setup meio olhando para uma câmera, falando por Skype. É uma coisa de louco. Um dia eu até devo mostrar para vocês como é que isso é feito. Mas mais legal é que isso torna possível esse tipo de conversa. E, Thiago, cara, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho da sua história desde quando, sei lá, você decidiu usar a fórmula, desde quando, o que você fazia antes. Como é que foi essa história desde que você me conheceu até quando você aplicou a fórmula onde você acabou aplicando? Conta pra gente. Tá, legal. Primeiro, eu agradecer por essa oportunidade, né? É um prazer enorme estar conversando contigo. E eu comecei, na verdade, sempre fui empreendedor, né? Sempre tive empresas, negócios. Já tive 8 negócios diferentes, alguns teve sucesso, outros faliram. E o último eu fali e perdi muito dinheiro, né? Faliu direito, né? Direito, na verdade, quando eu fui ver que estava no fundo do poço, depois eu abri, ainda tinha um alçapão embaixo. E a crise de 2008 me pegou em cheio, que eu fiquei sem capital de giro, e aí em 2010 eu fechei tudo. E resolvi não empreender mais, porque eu achei que no Brasil eu fiquei com aquela impressão de que nada no Brasil dava certo em termos de empreendedorismo, porque o governo não gostava de ajudar, e para lá, para ali, e tive muito problema trabalhista também. E eu falei... Fui até estudar para concurso na época. Nossa. Mas depois chegou um amigo meu e falou assim, ó, eu comecei depois aquela formiguinha ali do empreendedorismo, começou a me beliscar de novo. Eu falei, vou começar a ver um negócio que eu possa ter um negócio, mas sem ter empregado, sem ter um custo de vida alto. E aí fui atrás do marketing digital, né? E um amigo meu de São Paulo falou assim, Thiago, tem esse canal aqui de marketing digital. Foi quando ele me mandou o canal do YouTube, do seu canal de edição digital. Uhum. E, cara, quando eu vi aquilo, eu em 2 dias, eu acho, varei a madrugada assistindo todas as entrevistas. Eu fiquei impressionado com você e com as entrevistas. E aí eu entrei na sua lista. Foi quando você lançou a Fórmula de Lançamento. E na hora que eu vi o Fórmula, falei, poxa, eu já estava ali totalmente falido, mas eu percebi que poderia ser o caminho, eu poderia encurtar muito a minha nova trajetória no empreendedorismo. E foi isso que aconteceu. Quando eu estava no meio do curso ainda, a sensação que eu tinha, parecia que eu tinha minha autoestima estava lá em cima, sabe? Como se eu pudesse fazer agora qualquer coisa, porque eu percebi que o Fórmula eu conseguia implementar qualquer canal de vendas, em qualquer tipo de negócio que eu quisesse fazer. E eu percebi assim, os que deu certo nas minhas outras empresas, o que deu errado, e quando eu no Fórmula fui vendo, poxa, se eu tivesse aprendido Fórmula nessa época, eu não tinha errado ali, não tinha errado aqui, e foi criando assim várias ideias na minha cabeça. E eu cheguei, aí foi uma dica que você deu, eu falei, olha, o Fórmula é um tiro de canhão, tá? E você vai chegar um momento que você vai decidir o que é que você vai querer fazer, né? O que é que você gosta de fazer, o que é que você ama de fazer, o que é que faz você levantar cedo para poder tocar alguma coisa. E eu comecei a botar tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Já tive empresa na área de saúde também, em outros negócios bem diferentes. E eu fui colocando no papel e eu vi que meu custo de oportunidade já estava alto, né? Pelo que eu estava aprendendo no Fórmula. E o que é o custo de oportunidade, só para o pessoal entender? É um termo que a gente usa muito no Fórmula, mas e nos negócios também, mas enfim. Isso. Por exemplo, você tem... no meu caso, eu tinha que decidir, por exemplo, aparece 2 negócios para mim, certo? Uhum.
ao mesmo tempo. Então eu tenho que decidir qual desses negócios a longo prazo tem mais valor para mim. Então isso tem um custo, né, de eu decidir por um ou pelo outro. A partir do momento que eu não decido por um, tem um custo, né, de eu não ter decidido por um projeto ou por um negócio em si. Então esse custo que a gente calcula para saber que projeto a gente vai tocar a partir de agora e tal. Né? Mais ou menos isso. E meu custo de oportunidade estava altíssimo, porque eu tinha várias oportunidades que eu sabia que poderia ser minha independência financeira novamente. E aí eu lembrei de minha irmã. Minha irmã tem é cirurgiã plástica e ela trabalha, minha irmã mais velha. Eu tenho um irmão gêmeo, um irmão caçula, nós somos o caçula da família. E a gente sempre, eu fiz administração, negócio ali também, a gente sempre ficava falando com minha irmã que ela tinha um potencial muito grande de negócio na mão, mas ela trabalhava muito, era desorganizada e não tinha qualidade de vida algum. E a gente sempre ficava brincando que um dia a gente ia administrar a carreira dela e tal. Quando eu vi o Fórmula, minha irmã estava no meio da lista de minhas prioridades em termos de custo e oportunidade. E eu cheguei para ela e fui conversar com ela. Falei, olha, eu tenho vários projetos que eu posso tocar aqui, que eu gosto de fazer e que vão dar resultado, mas se você quiser que eu lhe ajude, eu preciso ser sócio seu. E aí ela explicou, eu expliquei a ela o que é que eu estava aprendendo, o que é que eu ia fazer no marketing digital na clínica, e ela não estava entendendo muito bem. E eu falei, olha, faz o seguinte, vamos fazer um teste, tá? Vou fazer aqui, a gente vai gravar um vídeo, eu vou fazer uma publicidade com você, que vai dar um resultado e você vai entender o que é que eu estou falando, né? E aí eu peguei, a gente foi lá em casa, eu gravei um vídeo de 2 minutos com ela e fiz uma propaganda no Facebook, eu gastei R$11 na época. E no outro dia tinha 16 pacientes novos na clínica. Nossa. Né? E assim, isso, aí ela 16 ficou... consultas. 16 consultas. Você gastou quanto? A consulta inicial é R$11. R$11. E a consulta inicial era R$200 na época. E, nossa, ela viu assim, ela ia na clínica, os médicos geralmente costumam fazer propagandas caras, em revistas, em outdoors, e que nunca tinha dado esse resultado para ela, por exemplo, né? Em um dia só chegar nesse volume. E ela entendeu, ficou super empolgada. Eu chamei meu irmão também para entrar na sociedade, que aí formou um tripé, ela cuidava da parte médica, meu irmão da parte administrativa e eu da parte de marketing e da parte comercial. Né? Nossa, que loucura. Agora, só para a gente entender um pouco do impacto que tudo isso deu, antes de a gente falar exatamente como vocês fizeram, algumas coisas que vocês fizeram, qual que era o faturamento que ela tinha e qual que era o faturamento que ela passou a ter depois de implementado isso? Ela tinha um faturamento de 5 dígitos mensal, né, em média. E a gente, quando começou, ela me deu carta branca, né? Então a gente fez meio que uma revolução na empresa. Em 4 meses depois, a gente já estava alcançando os 6 dígitos, né? Praticamente 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes o valor que ela estava faturando mensalmente. Nossa, que legal. E agora puxando para isso, como é que você fez isso? Isso sem que, na verdade, quando a gente começou a fazer o marketing digital, a gente deu o primeiro passo. Incrível que pareça, eu só fiz essa propaganda digitalmente, né? Mas o grande lance foi que a gente transformou tudo digital em offline. Eu peguei os conceitos que você estava ensinando para a gente no Fórmula e comecei a implementar, por exemplo, vídeo de vendas, o que eu faria um vídeo de venda de um produto que ela estava vendendo. Eu fiz um script offline para que ela conversasse isso com os pacientes. A gente fez então, toda uma remodelação. Por exemplo, aquele script da oferta irresistível ou a estrutura daquele script que eu ensino da oferta irresistível e ao invés de entregar isso do jeito em vídeo, como eu faço, você falou assim, nossa, você estruturou isso de uma maneira a ela dialogar aquele script para a pessoa? Isso, exatamente. Então, na verdade, a gente foi mais a fundo. Primeiro, você foi bem enfático quando ensinou de que a gente tinha uma ferramenta em mãos, né, tinha um canhão, mas que precisava entregar um produto 100%, entregar um produto de ótima qualidade. Né? Não adiantava a gente pegar o que você estava ensinando e usar isso com algo que não tivesse qualidade. Então, a gente reformulou toda a estrutura da clínica em termos de serviços. Ela fazia cerca de 60 tipos diferentes de cirurgia. A gente
enxugou isso, a gente fez um escopo das cirurgias que ela mais gostava de fazer, que tinha mais prazer em fazer, que os clientes mais admiravam o resultado, né? Aqueles que tinham um valor financeiro também interessante. Então, a gente fez toda uma reestratégia do negócio. A gente focou com isso, a gente focou somente em cirurgias que ela ama fazer. A gente focou só em um nicho, né, em específico de cirurgias. Então, o médico já tem uma autoridade muito boa, né, normalmente. Então, a gente focou em um nicho para que ela fosse autoridade aqui em Salvador desse nicho. E hoje ela é referência em Salvador nesse nicho de cirurgia em tão pouco tempo, né? Então a gente fez todo um trabalho para que a gente encantasse o paciente. Então, por exemplo, até desde a hora que ele entra na clínica, o cheiro da clínica a gente mudou também. A gente tinha um procedimento de cirurgia, uma máquina de laser, por exemplo, que para o rosto, que a gente utilizava quase diariamente, só que essa máquina ela queima o rosto, né? Superficialmente, e ela emite um odor característico de carne queimada, né? É fraco, mas existe isso. E a gente separou para evitar que o cliente que viesse por esse nicho que a gente estava criando nela, para ela, sentisse esse cheiro, por exemplo, e associasse a clínica a algo desse tipo. Então a gente também separou um dia específico, que é um final de semana que a gente faz só para o laser. Então a gente foi entrando nos detalhes do negócio de como a gente entregar um produto, não 100%, mas 110%, 120%. Nossa, né? que legal. É o que a gente fala que não adianta desculpe a palavra, mas perfumar cocô. Né? Não adianta. Então, não adianta. Não adianta. Outro jeito melhor, talvez falar, não adianta a gente botar chantilly num bolo de lama, né? Pois é, exatamente. Mas perfumar cocô foi a primeira vez que... foi. Mas então, não, uma das coisas chaves do Fórmula, a maioria das pessoas não vem, pensa que a gente só vai trabalhar no marketing da coisa, mas a gente trabalha muito na oferta, né? Garantias e muitas outras coisas. Talvez muita gente não saiba disso, que quando vê do bastidor. Agora, cara, conta pra gente, o que você escreveu naquele anúncio dos R$11 que trouxe os 16 clientes? Só pra gente ter uma noção. Qual foi a sacada? E eu sei que, pelo que você falou, aquele anúncio foi o start, convenceu a sua irmã, talvez não tenha sido, não seja, enfim, de repente você descobriu outras coisas, por exemplo, script de vendas na coisa da cirurgia, mas o que você falou naquele anúncio? Na verdade, a gente tinha um canal de YouTube, de Facebook, chamado Clube da Luluzinha, que a gente era o canal que o médico não pode anunciar diretamente. Não, né? não pode, nem médico, nem advogado. Nem médico, exatamente, tem essas proibições. Então, legais. A gente criou um clube de relacionamento, chamado Clube da Luluzinha. Ela já tinha feito alguns workshops sobre sexualidade, algumas coisas assim desse tipo aqui. E já tinha 400 pessoas curtidas na época. E aí ela tinha 8.000 pacientes que já tinham e-mails cadastrados, mas ela não tinha relacionamento algum com esses pacientes. Então, né? Eram 8.000 pessoas que de alguma forma ou de outra foram clientes dela, de uma forma ou de outra, mas ela não tinha relacionamento, certo? Exatamente. E aí a gente fez uma gravação de 2 minutos, ela se apresentando, fez uma gravação no celular, no próprio computador, ela se apresentando, dizendo que a gente estava iniciando um novo canal de relacionamento com nossos clientes, pacientes e amigos, né? E que a gente estava... Aí eu usei um pouco o gatilho da oferta relâmpago, tá? Ela já tinha um produto que era um peeling, né, de rosto, e a gente anunciou esse peeling com um valor muito mais barato do que ele deveria ser. A gente tinha uma margem incrível nele, então foi um produto que é como se fosse digitalmente, né, um e-book que a gente deu, e que tinha um custo praticamente zero, né, mas que pro cliente tinha um valor agregado bem interessante. E a gente chamou ele para uma consulta inicial, paga, mas com o peeling de brinde, certo? Interessante. É como se fosse um lançamento relâmpago.
Exatamente. Interessante, muito interessante. E aí a gente pegou, não tinha relacionamento nenhum, na verdade eu não conseguia, até usei o ClickMail, né, como ferramenta. A gente transferiu a gente fez um novo anúncio e aí esse anúncio a gente disparou por um e-mail antigo que a gente tinha, mas a taxa foi muito baixa de abertura porque não tinha relacionamento algum. Claro. Então de 8 mil, acho que menos de 100 pessoas, não lembro agora, tem quase um ano isso, mas se não me engano foi 56 pessoas que responderam na base anterior. Mas no Facebook a gente teve quase 200 curtidas só nesses 2 dias e com 16 pessoas fisicamente vindo aqui. Eu disse que eu gastei uns R$ 11, mas a gente teve até que retirar a propaganda porque lotou o telefone, né? Que a gente vai lá, ligue agora e marque seu horário. E aí a menina começou a atender aqui 8, 10 ligações por dia, ou por hora, e a gente teve que, então, gastou menos até do que R$ 11, provavelmente, no cartão de crédito. E o mais legal é que eu tive a chance de conversar um pouco antes com você, que se aplicou outros conceitos e um grande retorno, talvez não tenha sido com anúncios ou alguma coisa assim, mas com a aplicação de aplicação de funil. Você falou isso, aplicação de funil. Isso, na exatamente. Me dá um exemplo de como você pegou o funil digital, de alguma forma implantou na sua clínica e descobriu potenciais problemas que estavam espantando clientes que já estavam lá de dar o próximo passo. Exatamente. A gente, na clínica, ela tinha, sei lá, X consultas iniciais e todo mês ela fazia Y cirurgias, tá? Que é o foco de uma clínica de cirurgia. E a gente, quando eu cheguei na clínica, ninguém sabia dizer quantas pessoas precisavam ter uma consulta inicial para fechar uma cirurgia. Entendi. E a gente contratou um softwarezinho, estatisticamente, né? Então, eu falei, olha, eu também não sei, eu não posso utilizar o fórmula de lançamento, que é o canhão, que eu dei um tiro sem saber o que eu vou provocar operacionalmente sobre a clínica. Então, a gente instalou um sistema online chamado Pipe Drive, que é um funil de vendas, muito legalzinho, e a gente formatou para a clínica. Então, a gente começou a rastrear na consulta inicial todos os passos, né? A gente definiu, se não me engano, foram 8 passos até a cirurgia, tá? E a gente começou a identificar quais eram os gargalos que tinha na clínica e fora da clínica. Me dá um exemplo de um gargalo que você conseguiu, por exemplo, você conseguiu desarrochar, vamos dizer assim, e que deu um puta salto em mais clientes passando para a próxima fase. Foram 2, basicamente, né? O primeiro foi, a gente começou a usar gatilhos mentais na hora que minha irmã estava avaliando a paciente, certo? Primeiro a gente identificou que o nosso produto não era cirurgia plástica. Primeiro, nosso produto era autoestima. Era tá? A gente estava vendendo autoestima, a melhora da autoestima. Então a gente, até a forma como minha irmã recebia a paciente quando entrava, a gente melhorou isso. Por exemplo, abria-se a porta da sala dela e ela estava sentada na mesa dela, certo? Que é inclusive onde eu estou agora. E a gente mudou isso, por exemplo, ela abre a porta e ela convida a paciente para entrar, certo? Segundo, por exemplo, num cartão de visita também a gente tirou o telefone, deixou o cartão só com o nome branco e faz a questão de ela colocar o telefone ao vivo ali na hora pro paciente, para informar o paciente, para o paciente perceber que era importante para ele, que ela estava dando atenção, né? Aumentar ainda mais a autoridade e também melhorar o relacionamento médico-paciente. E principalmente nessa consulta inicial, na busca do porquê daquela paciente estar buscando uma cirurgia plástica. Então a gente fez um scriptzinho que ela tinha que fazer algumas perguntas no vídeo de vendas, por exemplo, que você ensina, a gente primeiro identifica as dores, né, do nosso avatar e fala sobre essas dores e como a gente vai resolvê-las, né? Então a gente precisava a gente já sabia quais eram as dores, praticamente 99% dos nossos pacientes, mas a gente fez de uma forma que cada paciente externasse isso ele mesmo. E com isso gerava um compromisso maior, gerava uma reciprocidade maior pela forma como ela falava. Então essa primeira etapa aí,
que é a primeira etapa da construção inicial, aí para a segunda, que é a parte de fechamento, por exemplo, de valores na parte administrativa. Então existia uma perda um pouco daí da construção inicial para a parte administrativa. Com a mudança do script de vendas ali, dos gatilhos mentais, já teve uma melhora significativa. As pessoas já sentiam mais confiança, porque elas entendiam o problema que ela estava passando. Tá? E minha irmã entendia esse problema da forma como a gente mapeou. Então administrativamente... mais pessoas que faziam a consulta tomavam a decisão de tomar o próximo passo. Exatamente, perfeito. E depois desse próximo passo, toda cirurgia precisa fazer alguns exames pré-operatórios. E esses exames pré-operatórios eram feitos... A própria paciente era a responsabilidade da própria paciente. E muitas vezes ela demorava para marcar os exames, ou quando o plano demorava de autorizar ela a fazer alguns exames e tal. E isso a gente perdia no caminho, porque a gente não sabia em que pé a paciente estava. Entendi. Se ela tinha desistido de fazer a cirurgia ou se ela estava burocraticamente resolvendo algum problema dos exames pré-operatórios. E aí a gente assumiu essa responsabilidade para a gente. Então, quando o paciente ele fecha que vai fazer a cirurgia, a gente mesmo já pega qual é o plano de saúde dele, nós marcamos os exames pré-operatórios para ele, marcamos o médico que ele vai fazer um relatório, por exemplo, se for uma paciente que precisa fazer uma cirurgia de redução de mama, ela precisa de um relatório, porque está afetando a coluna dela, precisa de um relatório de um ortopedista. Então, a gente já marca com o ortopedista para ela um horário. Então, a gente fez todo um processo e reduziu muito. Coisa que durava meses ou a pessoa nunca voltava, a gente reduziu praticamente para uma semana. Né? Então, com isso, a gente conseguiu mapear todos os processos, todos os gargalos e fazer com que minha irmã fazia muitas vezes 4, 5 cirurgias no mês, né? E hoje fazer de 4 a 8 cirurgias por semana. Nossa, né? Incrível. Sua irmã deve estar trabalhando bem mais. Mas, é incrível que pareça o que aconteceu depois, né? Ela, para ela sustentar o padrão de vida dela, ela tinha que trabalhar em 4, 5 lugares diferentes. Né? Interessante. E ela está trabalhando mais com o que ela gosta e com mais qualidade de vida. Hoje ela tem mais tempo disponível, porque a gente organizou as cirurgias de tal jeito que ela tem mais tempo disponível para a família, para o filho, não trabalha mais final de semana, coisa que ela trabalhava antes. Ela viajava para o interior para poder dar plantão, fazer cirurgia em outras cidades, a gente já não precisa mais fazer isso. Então a qualidade de vida dela melhorou sensivelmente e com o trabalho com que ela gosta e com os resultados dos pacientes também incríveis, né? Então muito bom. Show de bola. Agora é o seguinte, a gente podia estar falando de várias coisas, é legal entender como é que você aplicou esses conceitos do mundo ou do Fórmula dentro do mundo, mas eu sei que o nosso tempo é relativamente limitado. Agora é o seguinte, quais são os seus próximos projetos agora, Thiago? Pô, legal. Quando eu botei naquele escopo lá, eu tinha vários projetos digitais que eu queria fazer. E quando apareceu minha irmã, eu fiquei um ano só focado nisso e preparando essa entrada no mundo digital novamente. E o bom do Fórmula é que eu conheci parceiros incríveis no Fórmula, né? Como assim? Que hoje... o que foi que eu fiz? A gente abriu uma agência de marketing digital, só que essa agência ela não é para prestar serviços para outras empresas, outras pessoas. Na verdade, a gente criou uma estrutura para tocar nossos próprios projetos com especialistas, com outros parceiros que tenham negócios interessantes digitalmente. E eu conheci lá, por exemplo, o Elton Moraes, que é de Minas Gerais, que fez o Fórmula junto comigo. Eu conheci ele através do Vitor Damasio, que é outro mestre, que é parceiro mesmo. E o Samuel Pereira, do Segredos da Audiência, que me dá um apoio também incrível. O que a gente fez? Eu juntei com o Elton. Elton tinha um projeto bem interessante também na área digital. A gente se tornou sócio e eu conheci mais 2 pessoas que eram designer e também edição de vídeos. A gente se juntou e fez a agência. Que legal. E o primeiro projeto que a gente está lançando agora é uma escola de acompanhamento financeiro. Nossa, tá? que legal. O especialista, o Trovó, nosso site é trovó.academy, com Y no final. E Trovó foi um professor meu, que eu conheci ele há 4, 5 anos atrás, um pouco antes de eu falir, né? Na época que eu ainda tinha dinheiro. Eu fiz o curso com ele
E ele, incrível, ele é mais novo do que eu tenho 35 anos, acho que ele deve ter 33, eu acho, se eu não me engano. Mas ele foi um dos 5 brasileiros, tá, que conseguiu ganhar 7 dígitos em dólar na Bolsa de Valores do Brasil. Do zero? Antes dos 30 anos, começou com 14 mil reais. Ele vendeu um Saveiro na época e investiu, e em 6, 7 anos ele passou de 14 mil reais para 7 dígitos. E foi está entre os 20 do mundo que chegou na marca dos 8 dígitos. Nossa. Né? Então ele realmente é um especialista, e ele já tinha um diferencial há 5 anos atrás, que eu fiz um curso com ele, ele me acompanha até hoje, né? E esse acompanhamento, ele fala que o sucesso na Bolsa de Valores, na área de investimentos, 25% é conhecimento e 75% é acompanhamento. E eu não conheço ninguém no Brasil que fez o que ele faz, como ele ensina, como ele gosta de ensinar. E aí você chegou para ele e falou assim, Trovão, é o seguinte, cara, eu conheço essa fórmula e eu tô achando que o conhecimento que você tem, como é que foi isso? Você, em vez de você lançar uma coisa com o seu próprio conhecimento, você foi lá, abordou ele? Exato, eu falei, Trovão, é o seguinte, você tem interesse em dinamizar e aumentar seus alunos? Aí ele falou, pô, Thiago, tenho. Aí falou assim, eu sei o jeito. Pois é, eu sei como fazer isso. E como é que ele viu sua autoridade? Porque assim, imagina quantas pessoas oferecem para ele fazer isso. Exato. Cara, eu fui testando ele, na verdade assim, ele também, eu brinco com ele que ele parece que ele mora em terra de saci, né? Todo chute é voadora. Porque o patrimônio que ele conseguiu acumular em pouco tempo, ele toda hora recebe propostas de sociedade, propostas de negócios novos. Como é que você conseguiu? E eu fui o único que fiz uma proposta diferente para ele, né? Eu não fiz uma proposta eu oferecer um serviço e se der certo ele ganha, se der errado só eu ganho, né? Porque ele já pagou. Entendi. Eu fiz assim, olha, eu tenho um conhecimento, tá? Você tem um conhecimento e a gente vai dividir os prejuízos e vamos dividir o lucro. Sendo que o prejuízo você não vai ter nenhum agora, porque eu vou demonstrar que isso vai dar certo. Interessante. Tá? Então, a partir do momento que der certo, todo investimento é meu, e a partir do momento que der certo, a gente divide todos os custos que foram envolvidos e o que vier para frente de lucro. E ele foi testando, ele foi muito desconfiado. Aí eu comecei a apresentar a ele o seu canal, né? Ele me conhece? Ele conhece. Oi, Trovó, tudo bom, cara? Agora eu te conheço também. E aí ele fez o curso do Ivan de vídeo, já conhece o Ivan também. Legal. E aí ele foi e tal, e ele Ivan ainda desconfiado um pouco. O Ivan que tá editando esse vídeo, inclusive. Oh, que massa. Então ele foi meio desconfiado ainda se o que eu estava prometendo a ele ia se realizar, só que eu sempre tive promessas claras, eu nunca prometi a ele o céu, certo? Eu prometi a terra e o céu. Então ele começou a sentir que a gente tinha condições o mais importante, a gente tinha integridade, honestidade para fazer a coisa acontecer dos dois lados. E aí eu comecei a envolver ele com o Elton, que o Elton Moraes é craque em copyright. Depois eu apresentei ele ao Samuel, ele teve no Mastermind com o Samuel, aí pronto. Aí ele ganhou uma confiança no que a gente estava falando, incrível, né? Então ele hoje é o mais empolgado, inclusive, de todos nesse projeto. E aí nas próximas... A gente acabou de participar de um congresso de finanças, inclusive o Cláudio Antunes foi aluno seu também. Que fez, né? Acabou de lançar, exatamente. E a palestra dele foi de maior sucesso no congresso, já está tendo uma repercussão incrível dos alunos. E a gente está agora gerando conteúdo gratuito e devemos lançar nas próximas semanas esse curso com acompanhamento bem específico, né? Que você ensina também como acompanhar. Nossa, né? Legal. Thiago, eu incrível. podia ficar um dia conversando com você. Eu tenho a impressão que eu podia ficar um dia conversando com você. E eu sei ao mesmo tempo que, apesar da sua generosidade, seu tempo é limitado. Então é o seguinte, primeiro, obrigado. E segundo, cara, se você pudesse dar uma dica que realmente fez a diferença nessa jornada de atingir os resultados, chegar onde você chegou e, enfim, qual que seria essa dica? Cara, assim, da minha experiência, são 3 coisas hoje que eu levo para que o empreendimento dê certo, certo? E essas 3 coisas estão no nosso controle. A primeira
é você saber se o seu produto tem demanda, né? Se tem demanda suficiente para ter sucesso, né? Isso o Fórmula ensina e as técnicas para você descobrir se tem demanda ou não. A segunda coisa é você entregar o produto que você está vendendo, né? Você vender, na verdade, você vender o produto. E a fórmula, sinceramente, desses meus anos de experiência, de negócios que eu tive de sucesso, de que eu falei, eu nunca vi nada igual do que a forma de lançamento para fazer comercialmente algo dar certo. Ou seja, vender. O que é que você consegue, o que você promete, vendas em 7 dias em um ano, vendas de um ano em 7 dias, e é isso mesmo, é incrível, né? E a terceira coisa é entregar esse produto, né? Então, acho que esse é o tripé do sucesso e o Fórmula tem um pezinho em cada um deles, principalmente na área comercial. Nossa, que ótimo. Então, depois foi o que abriu para mim, é como se estivesse abrindo um mar, depois que eu realmente a empolgação que eu tenho com forma de lançamento e com marketing digital e com sua generosidade é incrível. Nossa. Você trazer isso para o Brasil. Thiago, cara, obrigado, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado a Eu não você. dou por merecido o fato de você estar dividindo o que você está dividindo aqui. Eu sei que, enfim, muita gente brigaria a tapa para saber esse tipo de segredo e eu fico muito feliz de você estar criando esse espaço de abundância e dividir o que funciona, né? Dentro do Fórmula, mesmo dentro de como você também aplicou o Fórmula nos seus negócios da sua irmã, enfim. Acredito que vai inspirar muita gente a ter um tipo de resultado. Acredito que as suas dicas que você deu aqui por si só valem ouro, principalmente nessa área que você aplicou, específica, né? Então, obrigado. Sim. E para você do outro lado de lá, se você quiser saber um pouco mais do Fórmula, aqui em algum lugar ou tem um vídeo sobre Fórmula ou tem algum link para você se cadastrar para saber mais sobre Fórmula. Eu ensino Fórmula 1 ou 2 vezes ao ano. Não é que eu ensino isso, eu tenho uma turma no Fórmula como se fosse uma turma, né? Eu abro 2 turmas por ano. E dependendo de quando você está vendo esse vídeo, isso é uma oportunidade para você mais iminente. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, é uma oportunidade mais longe, mas de qualquer jeito, se você quiser saber mais, cadastro, assiste os vídeos que estão nessa página ou no link abaixo. E deixa um comentário, o que você gostou dessa entrevista? Se você clica gostei se você não gostou, clica não gostei se você não gostou. Por que é importante o gostei ou não gostei? Porque é a sua participação. Esse é um canal de participação e a sua participação é muito importante. De um lado funciona, do outro lado funciona até mais ainda. Então, assim, participa, deixa um comentário, clica no gostei. Isso faz muita diferença para mim, acredito que vai fazer muita diferença para o Thiago também. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, Thiagão. Tchau, obrigado. Um abraço.